Hoje a gente vai trabalhar com cálculos algébricos. Lembrando a vocês que os cálculos algébricos são expressões algébricas, situações que envolvem expressões algébricas, utilizando letras e números. Lembrando que as expressões têm que ser expressões literais, onde a gente vai utilizar as letras para representar como as incógnitas e os números para a sentença matemática. Junção dos dois será uma sentença matemática aberta ou fechada. Ela é aberta quando os números são variáveis, quando não tem determinação de valores. Ela é fechada quando a gente tem o valor exato para cada um. A gente utiliza ele para medir a massa corporal, para representar figuras, tipo assim, a gente bota numa balança um produto. O valor que der como peso será o valor da incógnita. Se der 1 quilo, o X vai ser 1. Se der 2 quilos, vai ser o X vai ser 2. E assim a gente vai representando e escrevendo simbolicamente as sentenças matemáticas, utilizando as incógnitas. Nas expressões algébricas, são aquelas que a gente pode indicar as operações matematicamente com números e letras. Não esqueçam disso, a representação de letras com números. O exemplo aí da distributiva. Eu tenho aí 5 vezes 3 e 5 vezes 2. Veja que 5 vezes 3 é... Então, veja, quando a gente colocar assim, dois números e as incógnitas iguais, a gente vai somar os numerais e vai representar o número. 3 mais 2, 5. 5x ou 5 vezes x. O terceiro exemplo. Veja que tem dois números, duas incógnitas para cada número natural. O x e o y. O x ao cubo e o y ao quadrado. Mas veja que os dois lados são iguais, estão equilibrados. Então, a gente vai somar os numerais. Nesse caso aí, uma subtração, a gente vai subtrair os numerais e permanecer as incógnitas com o expoente. Vai ficar 7 menos 5, 2. X ao cubo e y ao quadrado. Veja nesse outro caso. Veja, esse é um caso especial. Veja que ele é representado por A mais 4A menos 7A. Tem 3 situações, são 3 parcelinhas, e o A vai valer 1. Se vier a letra, sempre vai valer 1. Se vier o número no meio de outros que tenham letra, também vai valer a letra. Ou vice-versa, vai representar da mesma maneira. Nesse caso aí, o A vale 1. Vai ficar 1 mais 4 menos 7, porque são os numerais representados. Vezes A. Então, 1 mais 4, 5, menos 7, menos 2A. Observe bem nas figuras geométricas. Veja o triângulo equilátero. Então, veja, o triângulo equilátero é equilátero. Equilátero significa lados iguais. Então, eu vou ter cada lado representado pela incógnita. Nesse caso aí, eu vou ter o x. Eu tenho um x de um lado, x do outro e x embaixo. Então, eu tenho a representação de 3x, ali circuladinho cada um deles. Então, eu posso dizer que o triângulo tem 3 incógnitas, 3 vezes x. O quadrado, 1, 2, 3, 4, 4x. O pentágono, 1, 2, 3, 4, 5x. O retângulo, 1, 2, 3, 4. Lembrando que o retângulo são 4, dois lados iguais, dois lados diferentes. Certo? Mas quando ele vier só em letras, assim, como eu representei ao lado, você vai ver que é só somar as letrinhas. Sempre que a gente utilizar, a gente tem que obedecer os números racionais. Porque as propriedades são válidas para calcular representações. Em geral, elas são escritas em uma forma empática, né? Que a gente olha para ela e não se identifica tanto. Mas se você parar para observar, ela é um modo de substituição.
Cada caso, ele retorna como ele tivesse um número para cada situação. Cada expressão tem o seu modo de ser efetuado. A gente tem que sempre encontrar como justificar e responder essas questões. Para isso serve o raciocínio lógico, para você diagnosticar e dar o resultado do diagnóstico. Os perímetros, como a gente está vendo aí, são os lados. Se os lados estão expostos, a gente tem que somar o ponto de lados, respeitando a área de cada um deles. A gente tem que contribuir com os valores dados, para que a gente consiga assimilar os valores e não errar nos cálculos. E sim conseguir uma expressão algébrica. Isso é o real motivo da expressão algébrica. Agora vamos passar para os cálculos, para ver se a gente entendeu exatamente o que é uma expressão algébrica. A gente sabe que é um polígono regular, uma quantidade de lados, muitas vezes medidas internas e externas, né? A gente sabe que cada ladozinho desse, interno tem 90 e externo tem 180. Mas a gente tem que observar cada um deles, cada desenho, para poder resolver as dificuldades que representa cada letra feitas e exposta. Tem que observar o que exatamente é o que ele está esperando da gente, para saber que função é essa e garantir o resultado correto. Então, não perca a oportunidade de expressar o seu resultado, porque ele, ao finalizar o cálculo, vai estar correto se seguir todas as regras. Tem vários termos, certo? E a gente vai seguindo. Vamos lá? Vamos começar aí fazendo esse cálculozinho? Então, a gente tem aí 29A mais 4A menos 21A. 29 mais 4, 33A menos 21A. 33 menos 21, 12. 12A. Veja a letrinha B. 3 mais 1, 4. Menos x, 3x. 5x menos x, 4x. 3 mais 4, 7x. Lembra do primeiro caso que eu te falei? Onde o número que vem dentro das letras vale o número? É esse caso aí, ó. M mais 7M mais 1. Esse 1 representa o M. Então, eu posso somar M, 1, mais 7 e mais 1 no final. 7 mais 1, 8, mais 1, 9. 9N. Ok? Estudem. Até o próximo vídeo.